pai? Cara, o pai, ele foi assistente autorizado na verdade, quando eu nasci, o meu pai, ele já era, né? Então, eu nasci no meio dessa bagunça. Eu brincava, eu lembro que eu sei lá, 3, 4 anos, eu brincava com um pedaço de bomba. Em muitos momentos da minha vida de infância, a minha brincadeira era com coisa velha de oficina. Eu já nasci no meio disso. Eu lembro, ó, só pra ter uma ideia, coisa que a gente não vê mais. Caminhão de fio esmaltado, cobre, chegando. Meu pai mandava pedir de caminhão. Você tem noção do que é isso? Tem noção do que é isso? A gente tá falando de milhão. Hoje em dia, milhão, ninguém faz. As oficinas pedem meia dúzia de carretel e olha lá, é caro. Meu pai mandava pedir de caminhão fechado, filho. E o pai era assistente autorizado de todas as marcas. Então aí a gente tá falando de VEG, Schneider, Bambose. Tem a Bambose, bomba d'água, Dancor, Famac, Schneider. Tudo que você imaginar de bomba d'água. Ventiladores, até Mitsubishi tinha no meio. E eu lembro, ventilador da Mitsubishi. Pra você ver o auge que o meu pai viveu e teve. Agora, semana passada, um rapaz chegou aqui, ele trouxe pra mim a oportunidade de ser assistente autorizado. Sentou aqui comigo, conversou, e ele disse: Gilbert, eu fui informado, ou seja, alguém a nível Brasil já me viu, já me enxergou, e disse: vai lá nesse cara, ver se ele não quer pegar uma assistência autorizada. Agora olha só a facilidade. Chega aqui, eu dou todos os meus dados, eu assino o compromisso de que sou a assistente autorizado dessa marca. E é simples assim. Hoje em dia é simples assim. Mas houve uma época em que não era. Houve uma época que era muito complicado, era muito difícil, era estritamente delicada a situação de alguém se tornar técnico, de alguém se tornar representante de uma marca. Ainda nos anos 90 existia isso. E eu lembro muito bem quando a gente trabalhava na extinta Eletrofil, onde meu pai ele tinha passado a ser sócio do meu irmão Antônio Carlos, o que era dono foi o fundador do Quina, refrigerante Quina Power, né? Aqui em Rio Branco. Então, na época, o pessoal da Arno vieram pra cá, naquele tempo era o seguinte, vinha um assistente, representante da empresa, ele passava alguns dias hospedado e todo dia ele ia pra oficina, cedo, com a agenda na mão, anotando tudo, o horário que o pessoal chegava para trabalhar, o atendimento das secretárias, o jeito que o proprietário tratava os funcionários, o jeito que os funcionários tratavam os aparelhos, tudo isso tinha. Isso tudo ele tá analisando para saber se ele leva as informações o suficiente para tu se tornar técnico, um representante daquela marca. Isso aí era anos 90, filho. Se tu passasse em todos os quesitos de bom atendimento, de um bom profissional, de um técnico de altíssima qualidade, os profissionais, o representante da empresa ainda ficava aqui, ó. O que é que ele tá fazendo? Analisando o fluxo de pessoas que passa. E tudo isso era anotado. A oficina não podia ser num bairro qualquer. A oficina não podia ser num local pouco movimentado. Ela tinha que estar num local visível, ela tinha que estar num local respeitado. O atendimento tinha que ser diferenciado. Só para vocês terem noção, o representante de qualquer empresa que vinha de outra cidade para então investigar se você poderia se tornar o representante daquela marca, ele analisava você como ele fosse o dono. Eu vi o meu pai, que era o dono, e o meu irmão, que era o proprietário, sendo chamado a atenção pelo representante de marcas, como da Schneider, por exemplo, como da VEG, eu já vi, da Arno, eu já vi, da Britânia, já vi. Seu Otávio, tá errado. Não é dessa forma. Não é dessa forma que a gente quer. Você tá entendendo? Você se tornava um produto da marca que você representava. Isso tudo era para você se tornar e para no cadernozinho de garantia sair teu nome. Eletrofil, assistente autorizado, Otávio de Alexandria Costa. Era isso, filho. Tinha critérios a serem atendidos, coisas que não tem hoje. Hoje você pega uma marca, você liga e você diz: ó, aqui no meu estado não tem representação e eu queria representar vocês. Passa teu número, teu contato, endereço. Valeu, tamo junto. E é isso. Se tudo isso desse certo, ok, beleza, passou, o local é bom, o fluxo de pessoa é bom, o atendimento deles é bom, o representante, no penúltimo dia, fechava a oficina, a gente passava o dia, às vezes um dia, 2 dias, tendo aula com ele, como era para desmontar, como era para dar orçamento, como era para fazer o conserto. E no final, depois que ele viajava, dias depois, vinha pelo correio diploma. Que a gente passou tantas horas tendo aquela aula com um representante oficial daquela marca de eletrodomésticos, ou de motores, ou de bomba d'água. Depois de tudo isso feito, você tinha que ter no bolso
guardado e disponível para você iniciar a sua assistência autorizada, trazendo por dia de hoje, você deveria ter aí uns 20 mil reais para comprar de peça. Na hora, na lata. Tá aí o catálogo, você tem que ter. Porque o cliente, na hora que chegar, tem que ter tudo. Meu pai, ele tinha um depósito que era o orgulho dele, na casa dele. Meu pai, ele tinha um depósito que, quando ele estava aperreado de dinheiro no bolso, ele olhava para tudo aquilo e se sentia rico. Era muita coisa. O meu pai, ele não aceitava que um cliente chegasse: Otávio, o senhor tem um cabo de ferro de engomar? Quando o pai batia o olho e não tinha, ele trabalhava num balcão de vidro, juntamente com 2 secretárias, e um caderno e uma caneta. Ele já anotava o código. De noite, ele só ia dormir depois que ele fazia o pedido. Meu pai não aceitava não ter uma peça. Você queria ver meu pai chateado, estressado? Era um cliente chegar na oficina, pedir alguma coisa pela qual ele era assistente autorizado e ele não ter para vender. Ele perdia, o dia dele tava perdido. Meu pai era desse nível, filho. Isso aí é coisa de apaixonado, viu? Isso aí é coisa de gente que ama o que faz. É diferente. É diferenciado. Uma coisa é tu trabalhar porque tu precisa sustentar-se, sustentar os outros, pagar teu aluguel, pagar teu carro. Outra coisa é tu exercer algo que tu é apaixonado na fonte. Meu pai estudou de madrugadas, à luz de lampião, para se formar nisso, entende? Então ele vendia qualidade, ele não vendia o produto. Então isso aí era anos 90. Depois de tudo isso, todo ano, a assistência autorizada, ela mandava para ti no final do ano. Sempre outubro, novembro, dezembro, tava chegando. Chegava pelo correio. Chegavam 2 passagens. Era para o representante e ele poderia levar alguém. Eu nunca fui com meu pai, sempre quem ia era meu irmão. Era sempre eles 2. E aí meu pai viajava, eram os seminários que tinha, eram as festas de fim de ano das assistências autorizadas. E aí meu pai viajava junto com meu irmão. Cara, eles chegavam maravilhados, visitavam as fábricas, visitavam a fabricação de tampas de bomba d'água. Meu pai uma vez chegou impressionadíssimo pela qualidade, pelo formato que eram feitas as tampas de bomba d'água, né? Então tinha todo um glamour de você ser representante de uma marca, anos 90. E aí quando eles vinham de lá, depois de vários dias na cidade, tudo pago, hotel pago, jantar, era carro na porta, passeava, conhecia a cidade, conhecia a fábrica, desenvolvimento, lançamento de novos produtos, tudo isso existiu. E aí ele vinha de lá pra cá com caneta, agenda, tudo personalizada, camisetas, jaquetas, batas de funcionários. E eu lembro que nos anos 90 eu namorava com a menina, e aí o meu pai trouxe várias agendas. E a agenda, uma das agendas mais cobiçadas que existia na época era da VEG. Era uma agenda bonita, era uma agenda toda fofa. A capa era diferenciada, era gostosa, era bem fofinha. Dentro tinha toda a história da VEG, a ilustração, tudo. Era uma agenda bonita. Cara, eu consegui, né, uma agenda dessa com meu pai. E eu dei de presente para uma namorada que eu tinha. Porque naquela época, nos anos 90, as meninas, elas tinham agendas. E a agenda, elas escreviam o seu dia a dia, tudo que estava acontecendo. Era o psicólogo delas. E às vezes elas emprestavam pra gente. E a gente sabia o quanto a gente era respeitado. Ou aquela menina tinha um carinho com a gente, de acordo com a quantidade de folhas que ela dizia: você pode usar 2 folhas da minha agenda. Isso aí era muita doideira. Então, ela se tornou celebridade no meu bairro, porque o pessoal descobriram que ela namorava comigo, que era filho do velho Otávio, o representante da VEG. E a agenda não tinha para vender em canto nenhum. Porque era assim, as meninas achavam legal, aí ia lá e compravam. Mas a dela era única, não tinha outra, e se alguém quisesse tinha que pedir para mim ou pro meu pai. E o meu pai, ele guardava essas agendas para quem? As quengas dele. Então ela se tornou celebridade por ela ter uma agenda única, que ninguém tinha. Então isso aí é anos 90. Tudo mudou, tudo hoje é muito raso. Tudo é muito fácil. Você liga para uma indústria, para um local, e pelo telefone, sem a pessoa nem te conhecer pessoalmente, sem ela visitar o teu local, tu se torna representante. E você não precisa nem ter estoque também. Foi-se um tempo de glamour, que ser representante tinha um legado, tinha uma força muito grande. Hoje se tornou um problema. Isso aí é uma opinião própria minha. Porque eu conheço muitos representantes que não querem mais nem ter o que tem, quanto mais do que estão oferecendo. Sabe por quê? Porque a qualidade não existe mais. O que existe é a desqualidade. Parece que o que estava online ficou desonline. A verdade é essa, é sobre isso. Então assim, a maioria das coisas não tem peça, a maioria das peças não são boas e a maioria das marcas se tornaram descartáveis. Vai ser representante como? Assim.